Microplásticos já estão dentro de você. E agora? E agora faz o L. Se eu te dissesse que você consome aproximadamente um cartão de crédito por semana? Em 2019, Eu literalmente consumo um cartão de crédito por semana. um estudo feito pela organização internacional World Wide Fund for Nature tomou conta de manchetes pelo mundo. A grande conclusão da pesquisa era alarmante. Segundo os cálculos, cada ser humano estaria ingerindo um total de 5 gramas de plástico por semana. Isso seria o equivalente a um cartão de crédito sendo mastigado e digerido por você a cada 7 dias. Atenção, você tem microplásticos nos ovos. Atenção, foi identificado microplásticos na placenta de gestante. E nesse momento você deve estar pensando, Pedro, eu tenho certeza que eu não como plástico. Sinto te dizer que esse é o tipo de refeição que você com certeza faz, mas nem consegue ver. Nós estamos falando de microplásticos. Partículas tão pequenas que muitas vezes são impossíveis de ver olho nu. E antes de te explicar como um cartão de crédito inteiro vai parar dentro de você toda semana, primeiro eu preciso te explicar como o microplástico aparece no mundo. Olha ao seu redor agora. Não importa onde você está. Não, o Lula não vai ficar inelegível. Já identificaram microplástico no leite materno? É, por isso todo mundo é autista. Na sala, no quarto, no carro, no banheiro. Eu aposto que você consegue me descrever pelo menos uns 5 itens que possuem algum tipo de plástico na fabricação. O plástico é um vício do ser humano. Prático, resistente, barato. O mundo inteiro produz mais de 400 milhões de toneladas desse material super versátil por ano. O grande problema do plástico, como muitos outros materiais, é que ele não desaparece quando você joga fora. A preocupação com isso é tão grande que o combate à poluição plástica, mesmo não sendo um dilema recente, foi o tema da ONU no último evento do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2025. Por que a poluição de plástico, mesmo não sendo um problema novo, voltou a virar emergência nos últimos anos? É que evidências assustadoras começaram a aparecer. O plástico não era mais só um problema dos aterros, oceanos e tartarugas. O plástico começou a ser encontrado dentro do corpo humano e em diferentes locais do nosso organismo. Tipo, não tem muito o que fazer. É isso. Eu não tenho muito o que fazer. Plástico é muito barato. Enquanto não surge uma alternativa mais barata que o plástico, tão boa quanto o plástico. É isso aí, irmão. É. Mas como e por que isso começou a acontecer? Tipo, beleza, o plástico demora 400 anos pra pra decompor, é isso, né? É isso, tipo, degradar, pra se degradar no ambiente, decompor. Leva 400 anos. Ou seja, se a gente encontrar uma alternativa daqui a 25 anos, daqui a 25 anos ou 50 anos, a gente vai ter, tipo, uma faixa num futuro não tão distante de plástico no nosso na crosta terrestre, que, tipo, vai ser... Mano, nós éramos retardados. Nesses termos mesmo, tipo, porque o nível de produção de plástico, de destruição no meio ambiente que está grande. O problema é que não existe alternativa. Não existe alternativa, então é só aceitar e não fazer nada. Mandou R$10. Lembra que nordestino? Esse aumento de empréstimos dos Correios foi mudança de norma que obriga a empresa a colocar tudo que tem juros no passivo oneroso. Tive que fazer um trabalho na universidade sobre os Correios e TABM, tive um susto, mas era só uma mudança de norma e o governo querendo transparência. Lembra que nordestino? Você consegue fazer um artigo sobre isso? Ou melhor, você consegue pegar esse trabalho de faculdade e extrair esse trecho e publicar no Substack? Por favor, seria interessante divulgar essa informação. Eu realmente tô off disso. A vida do plástico não termina quando É contabilidade criativa, né? é nesse momento. Reutilizar pio? Cara, não. É caro. Reciclagem e reutilizar esses compostos plásticos é extremamente caro. É tipo papel. É mais barato você fazer papel, produzir mais papel do que você reutilizar papel. É mais barato você produzir vidro do que reutilizar vidro. É mais barato você produzir mais plástico do que reutilizar plástico. É tudo sobre custo. É tudo sobre custo. É tudo sobre custo, cara. Enquanto não existir uma alternativa, as coisas não vão mudar, certo? E não se engane. A indústria procura uma alternativa mais barata. Ela só não encontrou ainda. Ou o plástico ou o petróleo continua sendo barato o suficiente para essa alternativa não se fazer interessante. É isso, sabe? A indústria sim está procurando uma alternativa. Quando ela encontrar, ela vai ser aplicada, sabe? Ou quando o plástico se torna mais caro que as alternativas que já existem. É isso. É brutal. Em que ele entra em Não tem saída. Aceita a realidade. decomposição e vai se Dito isso,
Acho que tá todo mundo chegando no mesmo consenso, né? Que nem tudo é sobre economia. Então, como nem tudo é sobre economia e talvez a preservação do ambiente que você cresceu, ou a preservação do mundo que você cresceu seja mais importante do que custo, sabe? Talvez certos sacrifícios sejam necessários mesmo, né? Mas eu acho que esse é um papo pra outra hora. Realmente existem problemas mais urgentes. Papel e vidro e metal já são reutilizados na fabricação de mais papel e vidro e metal. Sim, tudo isso é reutilizado, mas ainda assim é mais caro. Deteriorando e partindo. É mais barato fazer coisa nova do que reutilizar. Pedaços cada vez menores. E quando os pedaços tiverem 5 milímetros ou menos, eles oficialmente viram microplásticos. Mas essa é só a forma secundária de produção de microplástico. A primária é quando o plástico já é produzido nesse mini tamanho. Tipo, vamos banir polímeros. Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Ah, vamos proibir o canudo porque a tartaruga come. Tipo, pra usar canudo de papel grande. Não existe alternativa pra plástico. Não existe alternativa pra plástico. Se existir uma alternativa, é tipo... a obrigatoriedade de materiais plásticos que podem ser reutilizados. Sei lá. Não sei. Tipo, teve uma lei na França lá que obrigou o McDonald's a criar embalagens que são reutilizadas. São reutilizáveis. Tipo, nos restaurantes. É legal. Interessante, sabe? Uma alternativa boa. Mas as embalagens eram de papel. Não é que era plástico, era papel, era papelão, sabe? Que nem aqui no Brasil. Então, tipo, nossa, resolveu um problema. Não, só trocou uma embalagem que era de papel por uma de plástico, que é o reutilizável. Não sei até que ponto eles reutilizam essa... Sim, o ser humano, além de produzir plástico, produz microplástico de forma intencional. Ele é usado em produtos como pasta de dente, esfoliante, maquiagem e até naquele glitter que você passa no corpo durante o carnaval. A questão é, não importa se ele é microplástico por decomposição ou se foi fabricado desse tamanho. O que importa é que nós ainda não entendemos completamente que efeitos ele tem no nosso organismo, ao mesmo tempo em que são encontrados no ar em que você respira, na água que você bebe e na comida que você come. E aí eu volto para aquilo que eu te contei no início desse vídeo. Você Isso é brutal demais pra ver na madrugada. Agora são 4h15 da manhã. provavelmente está ingerindo cerca de 5 gramas de microplástico por semana. O equivalente a um cartão de crédito a cada 7 dias. Ou 4 sacolas de mercado por mês. Ou 5 garrafas PET de 2 litros por ano. Eu vi uma curiosidade que roupas feitas com plástico reciclado vendidas como ambientais, na verdade, são mais poluentes, já que as roupas se descascam, criando microplásticos durante o uso. Mas de onde veio esse número? O valor de 5 gramas por semana surgiu a partir de estudos que fizeram mais ou menos o seguinte. Mediram quanto microplástico existe Tadinho, sem spam. na água potável, na comida e no ar. Então estimaram quanto uma pessoa consome, em média, cada uma dessas coisas por dia. E aí multiplicaram a concentração de microplástico em cada item pelo... Plástico só vai ser visto como ruim quando der câncer ou matar igual cianureto e chumbo nas décadas atrás. Se microplástico não der câncer, vai afeminar o sujeito. Tem esse colateral também. Tem uns plásticos biológicos, mas eles duram tão pouco que eles são degradados antes de serem efetivamente usados e são produzidos em baixíssima qualidade. Então, desenvolvimento de tecnologia, quando isso se tornar bom o suficiente, só com uma regulação e obriga toda a indústria a usar esse tipo de plástico. O problema tá resolvido. Ah, mas o custo vai aumentar. Vai. É a vida. consumo Nem tudo é sobre economia. diário de um ser humano, somaram tudo e chegaram nesse valor. Ah, vai gerar distorções, eu tô cagando. 5 gramas a cada 7 dias. O estudo foi lançado pela WWF em parceria com a Universidade de Newcastle, na Austrália. Ele rodou o mundo e chocou ambientalistas. Mas, como toda grande descoberta científica, alguns pesquisadores questionam os resultados calculados. Principalmente porque nem todo microplástico medido é realmente ingerido. Parte fica no ambiente, ou no ar, e parte é descartada na hora em que a gente está cozinhando a comida. E por isso, parte da comunidade científica diz que o cartão de crédito por semana é mais um slogan de impacto do que um número preciso. Mas então, como que nós podemos saber quanto microplástico nós realmente estamos ingerindo? A resposta para essa pergunta pode ainda não ser exata, mas uma coisa é certa. Nós estamos consumindo mais microplásticos do que nós deveríamos. O que eu vou te mostrar agora não é teoria ou estimativa. É descoberta concreta, medida em laboratório, vista em microscópio, fotografada, pesada e catalogada. Não é mais uma história sobre plástico no oceano.
é sobre plástico ingente. O primeiro lugar onde os pesquisadores foram procurar microplástico foi no lugar mais óbvio, naquilo que sai do nosso corpo. Em 2019, pesquisadores da Universidade Médica de Viena analisaram amostras de fezes de pessoas de vários países. Gente comum, sem doença rara e sem nenhuma exposição industrial. Resultado: microplásticos apareceram em 100% das amostras. Eram fibras de roupa sintética, fragmentos de embalagens, partículas invisíveis que passaram pelo sistema digestivo inteiro. Isso mostrou duas coisas importantes. Primeiro, que a gente realmente estava ingerindo microplástico. E segundo, que parte dele com certeza passa direto. Entra pela boca e sai pelo outro lado. Um alívio, claro. Mas isso acendeu um alerta. Será que todo o microplástico que estava entrando estava mesmo saindo? O jeito de descobrir era procurar mais fundo. Queimar plásticos inutilizáveis, aqueles que não podem ser reciclados ou reutilizados, é considerado uma das piores formas de gestão de resíduos, resultando em sérios riscos ambientais de saúde pública. Embora elimine o volume físico do plástico, a queima transforma em poluentes tóxicos perigosos que contaminam o ar, solo e água. Ai, cara. Big problems. E é isso que pesquisadores do mundo todo vêm fazendo desde então. Março de 2022, Holanda. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram detectar micropartículas de plástico no sangue de seres humanos. No estudo, cientistas analisaram amostras de sangue de 22 doadores anônimos, todos adultos saudáveis. 17 deles tinham plástico na circulação. Um mês depois, em abril de 2022, no Reino Unido, os microplásticos foram encontrados nos pulmões de pessoas vivas. Um estudo da Escola de Medicina Hull York investigou o sistema de 13 pacientes. 11 tinham plástico nos órgãos. Os materiais com mais incidência eram polipropileno, que é usado em embalagens plásticas e tubulações, e o polietileno tereftalato, que nós conhecemos como PET, que é bastante usado em garrafas. Setembro de 2024, São Paulo, Brasil. Mais uma descoberta inédita. Pesquisadores encontraram microplástico no cérebro humano. O estudo feito na faculdade de Medicina da USP analisou o cérebro de 15 pessoas falecidas que moravam em São Paulo. Nenhuma dessas pessoas trabalhava na indústria do plástico e, mais uma vez, o polipropileno foi o tipo mais comum encontrado. Ele é usado em roupas, embalagens de alimentos, garrafas e pneus. O artigo comandado pelos brasileiros foi publicado no Journal of the American Medical Association, o JAMA, uma das mais importantes revistas acadêmicas de saúde. E, finalmente, julho de 2025, no Alagoas, Brasil. A mais perigosa descoberta sobre microplásticos até então. A presença não só nas placentas, mas também nos cordões umbilicais. É boa, o futuro é terrível. It's beyond over. It is beyond over. It is beyond over. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, com gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Durante a pesquisa, foram recolhidas amostras em 10 gestantes. Todas apresentaram contaminação por microplástico. Durante a descoberta, os pesquisadores usaram uma técnica chamada espectroscopia micro-Raman, que é capaz de identificar a composição química de moléculas com grande precisão. Nós hoje encontramos microplásticos no sangue, no cérebro, no pulmão, no intestino, nas placentas, nos cordões umbilicais, no fígado, nas fezes e até no leite materno. Ah, e também encontramos microplásticos no topo do Monte Everest, que é o mais alto. Daí... Literalmente todo lugar. Agora, para e pensa no que isso significa comigo. O plástico não só atravessa o seu corpo, ele circula no seu sangue, se deposita nos seus pulmões e consegue chegar ao seu cérebro. Então, uma grande pergunta agora é: qual é os efeitos que todo esse plástico pode fazer na gente? E é aqui que começa a parte mais assustadora desse vídeo. Nós ainda não sabemos exatamente. Encontrar microplásticos no corpo é uma coisa, entender os efeitos disso é outra, bem mais complicada. Alguns estudos já mostram que essas partículas podem causar inflamação crônica. Outros indicam que elas Fuma teu vape aí, pô. Quando eu era criança, eu mascava chumbo de pesca. Na minha casa tinha caixa d'água de amianto. Agora os microplásticos, daí ficou isso no milênio. funcionam como Tá tudo explicado, irmão. esponjas químicas carregando metais pesados, pesticidas e outras substâncias tóxicas para dentro do organismo. Tem até pesquisa. Curso quiser fez um vídeo falando porque o governo deveria dar o Ozempic pra todo mundo. Não confia mais no Ozempic. Freitas confia. Não. O Ozempic tem que ser. Não é que o governo tem que dar o Ozempic pra todo mundo. O Ozempic tem que ser obrigatório. Vai acontecer nessa década, certo? Pesquisa associando microplásticos a alterações hormonais, problemas no sistema imunológico Não vai sobrar nenhum. Todos serão saudáveis. e aumento do risco cardiovascular. Por exemplo,
Quando partículas plásticas entram em contato com células humanas, Milhões vão fazer Lux Maxim. Bilhões! Bilhões vão fazer Lux Maxim. elas podem desencadear inflamação crônica e estresse oxidativo, que é basicamente um fogo interno que pode danificar tecidos ao longo do tempo. E o que isso significa? Tipo, tá ligado? Na prática, inflamação persistente que está ligada a problemas do intestino, pulmão, coração e até o sistema nervoso. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine relata que pacientes com microplásticos dentro de suas artérias tinham 4 vezes mais probabilidade de sofrer um ataque cardíaco, um derrame ou morrer dentro de 3 anos. Importante, esse estudo não prova necessariamente causalidade, mas ele encontrou uma associação que merece ser investigada com muita atenção. E tem ainda as partículas que carregam ou liberam químicos que mexem com o sistema hormonal. Essas substâncias já são até chamadas de desreguladores endócrinos, e isso pode afetar a tireoide, o metabolismo, a fertilidade e até o equilíbrio dos hormônios sexuais. Apesar de muitas evidências, isso não significa que a gente já entenda exatamente o tamanho do estrago. O que existe hoje é um consenso meio desconfortável. Microplásticos não deveriam estar dentro do nosso corpo, e o simples fato de eles estarem meio que já é um problema. O organismo humano não é exatamente adaptado para lidar com fragmentos de garrafa PET, fibra de roupa sintética ou resíduo de pneu circulando pelo sangue. O corpo humano não é feito pra tancar muitas coisas, então... E o mais assustador de tudo, talvez seja, a gente não vai embora amanhã. Alguns polímeros podem permanecer no organismo por longos períodos, possivelmente anos. E nós ainda não sabemos qual é o limite disso. Isso significa que a exposição não é só diária, ela é cumulativa. Cada copo d'água, cada respiração numa rua movimentada, cada alimento embalado, tudo se soma. E antes que você pense, ok, então já era, calma. Essa história ainda está sendo escrita. Nós temos muitas perguntas, e pesquisadores do mundo inteiro estão correndo para tentar trazer resposta. Quanto de microplástico realmente fica no corpo? Onde ele se acumula? E, principalmente, quais são os efeitos a longo prazo? Ao mesmo tempo, governos começam a discutir limites, regulações e alternativas microplásticos intencionais em cosméticos. Outros estudam filtros em máquinas de lavar para manter as fibras sintéticas. São passos pequenos. Diante de um problema, A Europa bane glitter. Que eu é paro. gigantesco. Porque o plástico não é só um erro do passado. Ele ainda é um hábito do presente. E talvez essa seja a maior virada dessa história. O plástico deixou de ser apenas um problema ambiental. Não é mais só sobre praias sujas ou animais presos em redes. É sobre o que está acontecendo silenciosamente dentro de nós. No fim das contas, o cartão de crédito pode até ser uma metáfora exagerada, mas a mensagem por trás dele não é. Você não precisa mastigar plástico para estar ingerindo plástico. É só respirar. Ele já tá aí. Ok, mas existe alguma coisa que nós, Over. comuns, podemos fazer para evitar ou pelo menos Nada, Welly. É isso. minimizar o consumo de microplásticos? Vamos por etapas. Até o que sabemos atualmente através de diversos estudos, a maior parte da nossa exposição vem de 3 caminhos principais: respiração, hidratação e alimentação. Então vamos começar pelo mais invisível, Tá meio difícil, né? o ar. Pesquisas feitas em ambientes Use focinheira, use sua máscara. internos, como casas, Feita de plástico. escritórios e carros, mostram que um ar fechado pode ter uma concentração maior de microplásticos do que o ar da rua. Principal culpado: tecidos sintéticos. Tapete, cortina, sofá, roupas de poliéster, Faz nylon, sentido. acrílico. Toda vez que você se movimenta, senta, anda ou troca de roupa, fibras microscópicas se soltam e ficam flutuando. E você respira isso sem perceber. Alguns estudos indicam que essas fibras são pequenas o suficiente para alcançar as partes mais profundas dos pulmões. O que pode ajudar a diminuir essa concentração de plástico no ar? Ventilar ambientes, abrir janelas, evitar acumular poeira e, sempre que possível, preferir tecidos naturais, tipo algodão, linho, lã. Não é sobre jogar tudo fora. Não ironicamente, isso ia piorar o problema. É sobre parar de adicionar plástico novo ao ar que você respira. Agora, a comida. Aqui a ciência já tem um consenso bem claro. Quanto mais ultraprocessado, embalado e aquecido em plástico, maior é a chance de contaminação. Um estudo publicado na Environmental Science Cara, eu não esquento absolutamente nada em plástico. Eu tentei, pra minha humilde residência, comprar apenas potes de vidro, mas eles eram caros pra... Então eu tenho uns potinhos de plástico aqui. A Tupperware é inevitável. mostrou que Mas eu tentei. de recipientes plásticos, especialmente no micro-ondas, libera uma quantidade significativa de micro e nanoplásticos para o alimento. E não estamos falando de um caso isolado. Outras pesquisas encontraram microplásticos em sal de cozinha, mel, açúcar, frutos do mar, arroz e água engarrafada.
Aliás, sobre a água. A maioria dos estudos aponta que água engarrafada tem muito mais microplástico do que água da torneira filtrada. Ainda bem que eu tenho um filtro de barro. E esse plástico não está só na garrafa. Ele também aparece na tampa, no lacre e no processo de envase. Ou seja, trocar garrafa PET por filtro pode reduzir bastante a ingestão diária de microplástico. E sim, o filtro importa. Filtros de carvão ativado e osmose reversa mostram bons resultados na retenção de partículas microscópicas. E aqui vem uma parte que pouca gente imagina. A cozinha também libera plástico. Utensílios de plástico, especialmente quando desgastados, soltam partículas invisíveis durante o uso. Espátulas, colheres, tábuas de corte. Um estudo mostrou que uma única tábua de corte de plástico pode liberar milhares de microplásticos por ano. E antes que você entre em desespero porque o plástico está presente em absolutamente tudo, deixa eu te lembrar que todos esses produtos existem em versão de madeira, bambu, vidro e metal. Não é Todos os produtos que ele citou eu compro, tipo, eu só tenho versões não de plástico. estética ou Então- moda sustentável. É química e, por É isso. Valeu, Otávio. Otávio mandou R$10. Vai Ozempicar pardo? Eu olho com desconfiança essa moda de Ozempic. Vou esperar uns 5 anos para ver como os que Ozempicaram hoje vão estar para fazer a escolha. Eu fico feliz que menos gordos existem no mundo desde a criação do Ozempic. Então, eu vejo de forma extremamente positiva. Mas eu não vou Ozempicar, eu só tenho que voltar pra academia, né? Eu sou um idiota. talvez o hábito mais simples de todos que você pode mudar, o calor. Plástico mais calor é uma combinação péssima. O calor acelera a liberação de partículas e O Ozempic existe desde 2018, fato. substâncias químicas. Então, vale guardar isso como uma outra regra de ouro. O plástico A essa altura, tentar escapar dos microplásticos é uma loucura. Só nos resta aceitar o microplástico como nossa divindade. não foi feito pra esquentar. Nem no micro-ondas, nem no forno, nem mesmo no carro fechado sob sol. Sabe aquela água que fica descansando no teu carro fechado num dia de sol, depois você vai lá e para. Cada vez que isso acontece, o plástico cansa. E quando ele cansa, ele se quebra aos poucos. Além de a própria radiação ultravioleta do sol ajudar a degradar o plástico em microplásticos. Mas nada disso elimina o problema por completo. Não existe escolha individual capaz de resolver uma contaminação. Eu nunca comprei nada em leilão. Então, sei. Reduzir a própria exposição ajuda. E muito. Mas a solução real passa por regulamentação, indústria, políticas públicas e mudança dos nossos hábitos de produção e consumo. Porque o efeito do microplástico não parece ser imediato. Ele é acumulativo, silencioso, progressivo. Cada movimento contra o plástico é uma partícula menos circulando no seu sangue, se acumulando na sua cabeça ou atravessando barreiras que nunca deveriam ter sido atravessadas. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo o suficiente. Muito obrigado e até a próxima. Bom, você tem microplásticos em suas bolas.